Na pequena cidade de Barretos, interior de São Paulo, vive o seu Antônio, 68 anos. Um senhor de fala calma e mãos calejadas, por anos de trabalho na roça. Durante décadas, ele acordava antes do sol nascer, cuidava da plantação e só descansava quando tudo estava em ordem. Era daqueles homens que carregavam sacos de batata nos ombros como se fossem penas. Mas nos últimos 2 anos, algo mudou. Eu não conseguia mais levantar da cadeira sem apoiar as mãos. Sentia as pernas fracas, como se fossem de borracha, contou ele num tom meio resignado. A dona Lourdes, esposa dele há mais de 40 anos, achava que era simplesmente a idade chegando. Normal, né? A gente vai ficando velho. Eles procuraram um médico. O profissional pediu exames, receitou suplemento de cálcio e indicou caminhadas leves. Seu Antônio seguiu direitinho. Caminhava toda tarde com o cachorro, tomava os comprimidos e comia o de sempre: arroz, feijão, um cafezinho com pão francês e de vez em quando uma carninha frita. Mesmo assim, a fraqueza continuava. Os degraus da casa começaram a parecer montanhas. Carregar sacolas do mercado virou tarefa da dona Lourdes. Eu me sentia menos homem, confessou. Até que, um domingo, no almoço de família, a neta Mariana, estudante de nutrição, olhou o prato do avô e soltou uma frase que mudaria tudo. Vô, o senhor está comendo errado. Não adianta. Caminhar se o músculo não está alimentado. Silêncio na mesa. Seu Antônio soltou uma risadinha tímida. Mas eu como todo dia. Arroz e feijão têm força, não tem? A Mariana então explicou. O arroz e o feijão são ótimos, sim, mas sozinhos não bastam. Faltam ali os ingredientes certos para manter os músculos fortes depois dos 60. Faltam alimentos que, apesar de simples, têm o poder de restaurar a massa muscular perdida com o tempo. E o mais curioso, esses alimentos não são raros, nem caros. Estão nas prateleiras do mercado, muitas vezes ignorados. Alguns, talvez o senhor ou a senhora, até já tenha em casa, mas nunca imaginou que pudessem ajudar tanto. Por isso, hoje eu quero contar essa história. A história do seu Antônio, que pode ser parecida com a sua, com a do seu pai, ou com a da sua vizinha que vive reclamando que está perdendo força nas pernas. Mais do que uma história, esse vídeo traz um alerta à fraqueza muscular. Não é um destino inevitável. E não é apenas a idade a culpada. Na verdade, a causa pode estar no seu prato. Ou melhor, na falta de 3 alimentos esquecidos que seu corpo precisa para manter a força e o equilíbrio em tua medega. Será que a fraqueza nas pernas vem mesmo com a idade? Ou vem do que a gente deixou de comer? Nos próximos minutos, vou explicar o que a ciência revela sobre a perda muscular após os 60 menos e principalmente como 3 alimentos simples podem restaurar sua força de forma natural e segura, sem medicamentos caros ou academias intensas. Fica comigo até o final. O que você vai descobrir pode mudar sua rotina menos e devolver a leveza nas pernas que tanto sente falta. Você que passou dos 60 já deve ter percebido uma mudança sutil, ou nem tão sutil assim, no seu corpo. Aquela força nas pernas que antes parecia eterna, hoje dá sinais de cansaço. Saber escodas, agachar para amarrar os sapatos ou até caminhar por alguns quarteirões pode parecer um desafio. Mas o mais perigoso é que muita gente acha isso normal. É da idade, ué. Depois dos 60, tudo enfraquece mesmo. Só de não estar doente já está bom. Quantas vezes o senhor ou a senhora já ouviu ou disse menos algo assim? A verdade é que sim, nosso corpo muda com o tempo. Mas o que muita gente não sabe é que essas perdas podem ser evitadas. E, em muitos casos, até revertidas. Só que antes precisamos entender o que está acontecendo por dentro. A ciência explica.
Após os 60 anos, nosso organismo naturalmente começa a perder massa muscular. Esse processo tem nome sarcopenia. Segundo estudos, a partir dessa idade, perdemos em média de 3% a 5% da massa muscular por década menos. E isso afeta diretamente nossa força, equilíbrio e independência. Mas isso não acontece de um dia para o outro. Vai de mansinho, primeiro um cansaço ao subir a ladeira, depois um tropeço bobo no tapete. Em seguida, uma dificuldade para levantar da poltrona sem apoiar nas pernas. Muita gente só se dá conta quando vem a primeira queda. E o medo se instala. E aqui está o problema. Mesmo diante desses sinais, a maioria das pessoas não toma nenhuma atitude. Acham que comer normal e dar uma voltinha na rua é suficiente. Mas não é. Porque não se trata apenas de se movimentar. O músculo precisa de combustível certo para existir, se manter e se recuperar. E esse combustível, muitas vezes, está ausente da rotina alimentar de quem passou dos 60. Vamos olhar para o prato do dia a dia. Arroz, feijão, um bife pequeno, ou às vezes nem isso, batata, pãozinho francês. Tudo muito comum, tudo muito saboroso. Mas onde estão as proteínas de qualidade? Os nutrientes que o músculo precisa para se reconstruir? Cadê os alimentos com ação anti-inflamatória que ajudam o corpo a absorver esses nutrientes? E como tentar manter uma casa de pé sem cimento? O esqueleto está lá, os ossos, mas sem massa muscular para sustentar, proteger e equilibrar. Até o simples ato de caminhar pode virar um desafio. E não pense que isso só acontece com quem é sedentário. Mesmo pessoas ativas, que caminham todos os dias, fazem hidroginástica ou cuidam da casa, podem perder força se não estão se nutrindo de forma adequada. Agora, eu pergunto, será que o senhor, a senhora, ou alguém da sua família está cuidando dos músculos por dentro? Será que estamos alimentando a força ou só matando a fome? Nos próximos minutos vamos desfazer alguns dos mitos mais comuns sobre alimentação e envelhecimento. E o mais importante, vamos revelar 3 alimentos que podem fazer toda a diferença na sua força muscular. Eles são simples. Eles podem entrar na sua rotina sem complicação. Porque cuidar da saúde não precisa ser complicado menos. Basta ser consciente e fazer escolhas melhores, um prato de cada vez. Durante anos, ouvimos que basta comer de tudo um pouco para ter saúde. Arroz, feijão, pão francês com manteiga no café da manhã, uma carne no almoço, e quem sabe uma fruta ou um docinho à tarde. Para muitos brasileiros isso parece uma dieta equilibrada. Mas será que é mesmo? Vamos falar a verdade, com carinho e clareza. Não é porque a comida é caseira que ela é completa. Não é porque a gente come bastante que a gente está nutrido. E principalmente, não é porque sempre foi assim que está certo. Vamos analisar juntos um dia comum na alimentação de quem passou dos 60, café da manhã, pão francês com manteiga e café preto. Almoço, arroz, feijão, batata frita, bife fino, lanche da tarde, bolo ou bolacha, jantar, pão com queijo ou um prato leve de sopa. Agora me diga com sinceridade, onde está a proteína de qualidade suficiente para manter os músculos? Onde estão os alimentos ricos em magnésio, zinco, ferro ou aminoácidos essenciais? E mais importante, onde estão os nutrientes anti-inflamatórios que combatem o desgaste natural do corpo com a idade? A grande verdade que quase ninguém fala é que o prato típico do brasileiro maduro está mais inflamando do que nutrindo. E isso não é culpa sua. É uma herança cultural, repetida por décadas. Mas chegou a hora de rever esse hábito. Lembra do seu Antônio, lá do começo da história?
Ele dizia: eu como bem, arroz e feijão todo dia, um cafezinho com pão, tá ótimo. E sabe o que a neta dele, estudante de nutrição, respondeu? Arroz e feijão são bons, mas cadê o resto? Cadê o que fortalece seus músculos? O que poucos sabem é que a fraqueza nas pernas, cansaço frequente, dores musculares e até quedas frequentes podem estar ligadas diretamente ao que está ou não está menos no seu prato. E aqui vai um dado importante. De acordo com a Sociedade Brasileira de Geriatria, mais de 40% dos idosos consomem menos proteína do que o recomendado diariamente. Mas o problema vai além da proteína em si. É a qualidade, a combinação e a capacidade de absorção desses nutrientes que fazem a diferença. Agora pense comigo. De que adianta tomar suplementos caros, Collagenol MP, cápsulas do cálcio, se o corpo não está recebendo os blocos básicos para formar músculo? De que adianta caminhar todo dia, fazer fisioterapia, se o prato está vazio dos alimentos que realmente nutrem sua força? Aqui está a armadilha. Muitos senhores e senhoras acham que só o movimento resolve. Outros confiam apenas no médico e nos remédios, mas esquecem do que colocam no prato. E a comida é o primeiro remédio. É aí que mora o conflito. Acreditamos que estamos nos cuidando, mas sem perceber estamos mantendo hábitos que enfraquecem o corpo todos os dias. Mas não se preocupe. Se você está aqui assistindo, é porque já deu o primeiro passo. A consciência. E a boa notícia é que a solução não é cara, nem difícil. São ajustes simples, alimentos fáceis de encontrar e mudanças que respeitam sua rotina, seu paladar e sua saúde. E agora eu te pergunto, a senhora já sentiu essa fraqueza nas pernas? Já teve dificuldade para levantar ou andar, como antes? Conta aqui nos comentários o que tem feito para melhorar. Vou adorar saber. E se essa conversa está te ajudando, se inscreve no canal. Ainda tem muito pela frente. E o melhor ainda está por vir. Quando a neta do seu Antônio disse, naquela mesa de almoço, que o problema dele não era a idade, mas a forma de comer, ele ficou desconfiado. Mas eu como direitinho. Nunca fui de exageros. Sempre tive força. Ela então pegou o celular e mostrou um artigo de um estudo feito aqui mesmo, no Brasil, pela USP, Universidade de São Paulo. O título dizia: aumentar o consumo de proteínas vegetais específicas pode recuperar até 10% da força muscular em idosos. Em apenas 12 semanas o seu Antônio arregalou os olhos. Mas como assim? E sem tomar nada? Sim. Sem remédio, sem suplemento, sem academia, só com alimentos certos, na quantidade certa. E é aqui que tudo começa a mudar. Ciência moderna descobriu que o segredo para preservar e até recuperar os músculos em quem passou dos 60 não está em remédios caros, mas em nutrientes estratégicos vindos da comida. E o mais importante, não basta comer proteína. É preciso comer o tipo certo, com os nutrientes que o corpo mais absorve nessa fase da vida. Um outro estudo, publicado no jornal Have Nutrition, Health and Aging, mostrou que idosos que incluíram sementes oleaginosas e leguminosas, como grão de bico e semente de abóbora, tiveram melhora no equilíbrio, redução do risco de quedas e até melhor qualidade do sono. E sabe por quê? Porque esses alimentos contêm não só proteína, mas também zinco, magnésio, fibras, antioxidantes e compostos anti-inflamatórios, que ajudam o corpo a regenerar fibras musculares, manter os ossos fortes, reduzir dores e cãibras, melhorar o funcionamento intestinal, aumentar a disposição e o bem-estar geral. E aqui vai um detalhe curioso. Muita gente pensa que só carne tem proteína, mas o corpo da pessoa mais velha muitas vezes não digere bem
a proteína animal em excesso. Isso pode sobrecarregar os rins e o fígado. Por isso, as proteínas vegetais, quando bem escolhidas e combinadas, podem ser mais suaves, mais eficientes e mais saudáveis para quem passou dos 60. Um médico geriatra, Dr. Fernando Menezes, costuma dizer: a alimentação é o remédio mais seguro para o idoso. Se você colocar no prato grão de bico, semente e aveia, está dando ao seu corpo tudo o que ele precisa para manter a força e evitar quedas. E isso vale não só para quem já está sentindo a fraqueza, como também para quem quer prevenir. É como construir uma reserva de força. Quanto antes começar, melhor menos, mas nunca é tarde demais. E o melhor, esses alimentos são simples, baratos e fazem parte da cultura brasileira. Você não precisa mudar tudo, basta começar a colocar um pouco. Traduz os imagem. Uma colher de grão de bico cozido no almoço. Um punhado de sementes de abóbora no lanche. Uma tigelinha de aveia no café da manhã. Isso todos os dias já pode representar a diferença entre sentir-se pesado ao levantar ou leve, firme e com mais segurança para caminhar. Seu Antônio começou. Ele achou estranho no começo. Pensei que comida de passarinho não fosse me ajudar. Mas 3 semanas depois, já sentia as pernas menos bambas. 2 meses depois, voltou a caminhar até a mercearia da esquina, menos sem parar no meio do caminho. E agora eu pergunto, por que não dar uma chance ao seu corpo também? O senhor, a senhora, já experimentaram incluir alimentos assim no seu dia a dia? Nos próximos minutos, vou te mostrar exatamente quais são esses 3 alimentos, por que funcionam tão bem e como usá-los do jeito certo. Não precisa gastar muito, nem complicar. Só precisa entender por que eles funcionam menos e como usá-los. A sua favor. Agora sim, vamos direto ao ponto. Se você chegou até aqui, já entendeu que a perda muscular não é uma sentença inevitável da idade, e sim uma consequência de escolhas que fazemos todos os dias à mesa, e que a solução pode estar muito mais próxima do que imagina. Não em remédios caros, não em academias que cansam mais do que ajudam, mas sim em 3 alimentos simples, naturais e fáceis de encontrar em qualquer mercado do Brasil. Alimentos que restauram seus músculos de dentro para fora, menos mesmo depois dos 60, dos 78, dos 80 anos. Vamos ao primeiro deles. 1. Grão de bico. Essa leguminosa tem sido cada vez mais estudada pela ciência nutricional. E com razão. Grão de bico é rico em proteínas de alto valor biológico, contendo todos os aminoácidos necessários para a construção muscular. Mas ele vai além. Possui triptofano, um aminoácido essencial, que ajuda a produzir serotonina, promovendo bem-estar e sono de qualidade, menos momentos em que o músculo se regenera. Comparação: 100 gramas de grão de bico cozido tem cerca de 7 gramas de proteína, menos o mesmo que um ovo cozido. Mas, diferente do ovo, o grão de bico também entrega fibras, ferro, zinco e quase zero gordura saturada. Como consumir no almoço, misturado com arroz e legumes, ensaladas, pastinhas como hummus ou ensopados, pode até virar hambúrguer vegetal. 2. Semente de abóbora muita. Gente joga fora essa joia da natureza. Mas a semente de abóbora é uma verdadeira cápsula de força. Ela é riquíssima em zinco e magnésio, 2 minerais essenciais para a contração muscular, prevenção de câimbras e fortalecimento ósseo. Além disso, contém gorduras boas, como o ômega 9, que reduzem inflamações silenciosas que comprometem os músculos com o tempo. Estudo. Pesquisas do Instituto de Nutrição da UFRJ indicaram que idosos que consomem sementes oleaginosas regularmente
tem até 35% menos risco de quedas. Como consumir torrada no forno e usada como snack entre refeições, polvilhada por cima da salada, batida em vitaminas ou misturada no iogurte. 3. Aveia, ou QI-UM-CE. O trigo sarraceno, a aveia, é velha conhecida dos brasileiros, mas poucos sabem que ela é um verdadeiro superalimento funcional. Ela contém beta-glucana, uma fibra que reduz inflamações, melhora a absorção de nutrientes e protege o coração. Mas o mais importante, é uma fonte completa de aminoácidos essenciais, o tijolo básico que seus músculos precisam. Curiosidade: estudos mostram que idosos que consomem aveia diariamente têm maior densidade muscular do que os que comem apenas pão ou bolacha, como consumir mingau no café da manhã, com banana ou maçã, misturada em sucos, vitaminas ou frutas picadas, em receitas de panqueca, bolo ou pão caseiro. O mais incrível é que nenhum desses alimentos precisa ser consumido em grande quantidade. 2 colheres de grão de bico, 1 punhado de sementes, 3 colheres de aveia to-dos ou de ash já fazem uma diferença real. Seu corpo reconhece esses nutrientes. Ele sabe o que fazer com eles. Basta dar o combustível certo. Mas, doutor, eu preciso comer tudo isso de uma vez? Não, comece com um de cada vez. O segredo é a constância, não a perfeição. Imagine só: ter mais firmeza para andar no quintal, levantar-se da poltrona sem esforço, sentir-se com energia para brincar com os netos. Isso não é um sonho, é uma escolha. E ela começa na sua próxima refeição. Se você conhece alguém com mais de 60 anos que vive dizendo: minhas pernas estão fracas, compartilhe esse vídeo com ele, porque a informação certa pode salvar a saúde de quem você ama menos e devolver a autonomia que todos merecemos. Agora que você já conhece os 3 alimentos que ajudam a restaurar os músculos, depois dos 60 menos o grão de bico, a semente de abóbora e a aveia menos, chegou a hora de responder a pergunta que muitos fazem. Tá bom, mas como eu coloco isso no meu dia a dia, sem complicar a minha rotina? A resposta é simples. Com pequenos passos, constância e criatividade. Não precisa mudar tudo de uma vez. Não precisa cortar os alimentos que você gosta. Basta fazer algumas trocas inteligentes, respeitando o seu paladar e sua cultura alimentar. Manhã, o café da manhã que fortalece para muitas pessoas. O café da manhã é sagrado: pão francês, manteiga, café preto. Mas que tal enriquecer esse momento com algo que alimenta sua força? Sugestão prática: mingau de aveia com banana. 3 colheres de sopa de aveia. 1 banana amassada, canela a gosto. Leite vegetal ou leite comum. Se preferir, esse mingau é leve, fácil de fazer e ajuda a regular o intestino, além de fornecer energia duradoura e nutrientes para o músculo. Se preferir, pão integral com patê de grão de bico hummus. Basta bater grão de bico cozido com azeite, limão e um pouquinho de alho. Pode ser conservado por até 3 dias na geladeira. Almoço. Força no prato principal. Almoço é o momento ideal para garantir proteína vegetal de qualidade. Sugestão simples: arroz mais feijão, salada. Grão de bico cozido. Substitua a carne do dia por uma porção de grão de bico refogado com cebola, cenoura e temperinhos do seu gosto. Ou acrescente o grão de bico ao feijão. Para enriquecer o prato sem mudar o sabor, dica extra: adicionar sementes de abóbora torradas por cima da salada não só melhora o valor nutricional, como também dá crocância ao prato lanche da tarde. Um reforço natural, em vez de bolacha recheada ou bolo industrializado. Experimente. Sugestões leves e nutritivas: punhado de sementes de abóbora torradas com chá de erva doce.
iogurte natural com uma colher de aveia e mel, vitamina de frutas com aveia batida, banana, maçã ou mamão. Esses lanches são fáceis de digerir, não causam picos de açúcar e alimentam seu músculo sem pesar o estômago. Jantar, refeição leve, mas nutritiva. Muitos idosos pulam o jantar ou comem apenas um pãozinho. Mas esse é o momento ideal para ajudar o corpo a se regenerar durante o sono. Sugestão reconfortante: sopa de legumes com grão de bico, cenoura, abóbora, batata doce e grão de bico batidos no liquidificador. Finalize com um fio de azeite e um pouco de semente de abóbora torrada por cima, ou panqueca de aveia recheada com legumes refogados. Basta misturar aveia, ovo e um pouco de leite para formar a massa. Rápida, prática e nutritiva. É importante lembrar: o segredo está na regularidade, não na quantidade. Comer grão de bico uma vez por mês não faz milagre, mas comê-lo 3 a 4 vezes por semana, mesmo em pequenas porções, já traz resultados visíveis. Se o senhor ou a senhora mora sozinho ou sozinha, pode cozinhar uma porção grande e congelar em potinhos. Comprar sementes de abóbora já torradas. Usar aveia em várias preparações doces ou salgadas. E se surgir resistência, é normal. Mudança exige paciência. Mas lembre-se, o objetivo não é virar atleta, nem seguir uma dieta de revista. O objetivo é ter mais força para levantar, caminhar, viver com autonomia e alegria. Frase para levar com você: a força não vem da idade, vem das escolhas que fazemos 3 vezes por dia no prato. Nós que passamos dos 60 sabemos. O corpo muda, mas mudar não significa parar. E sentir o corpo enfraquecendo não precisa ser um castigo inevitável. Ao longo deste vídeo, falamos de algo que vai muito além da comida. Falamos sobre autonomia, sobre a alegria de levantar da cama sem dor, sobre caminhar até a padaria, carregar uma sacola, subir um degrau, sem medo de cair, porque cada pequeno gesto da rotina, quando se tem mais de 60, vira um sinal de liberdade ou de limitação. E aqui vai um lembrete importante: você não está velho demais para recuperar sua força. Você não está tarde demais para mudar um hábito simples. Seu Antônio, que aos 68 anos mal conseguia levantar da poltrona sem apoio, hoje volta a cuidar do jardim. A Dona Ivone, que vivia cansada, agora sobe as escadas do prédio sem ficar ofegante. E tudo isso começou com 3 alimentos no prato, um passo de cada vez. Talvez o senhor ou a senhora esteja ouvindo isso com certo ceticismo. Será que comigo também funciona? Será que não é tarde? A resposta é: sim, funciona. Porque o nosso corpo tem uma capacidade incrível de se adaptar e se fortalecer, mesmo aos 60, 70 ou 80 anos. Basta dar a ele os tijolos certos para reconstruir a casa. Basta olhar para a alimentação, não como obrigação, mas como um presente diário de cuidado. Ninguém está dizendo para mudar tudo de uma vez. Mas e se amanhã, no café da manhã, o senhor escolher colocar aveia no lugar do pão branco? E se ao invés do biscoito recheado da tarde, a senhora mastigar algumas sementes de abóbora torradas com chá de camomila? E se, no almoço de domingo, um potinho de grão de bico colorir seu prato? Isso já é começar a partir de hoje. Ou, senhor sabe, o músculo não some só por causa da idade. A força não é questão de sorte, e sim de escolha. E os alimentos certos podem mudar o seu corpo menos com suavidade, segurança e sabor. Porque viver com saúde depois dos 60 não é viver menos. É viver com mais sabedoria, mais prazer e mais tempo de qualidade com quem você ama.
E tudo começa por algo que parece pequeno, mas é poderoso. Um prato, 3 alimentos, e a decisão de se cuidar.